Sempre é tempo de estudar a palavra de Deus. Alguém já disse que a gente deveria ler a Bíblia quando a gente tem vontade e quando não tem, a gente deve ler até ter vontade. Então, vamos aproveitar mais um tempo juntos e eu vou orar nessa hora. Senhor, obrigado pela oportunidade mais uma vez de estarmos juntos e eu peço que o Senhor nos dê um tempo proveitoso de edificação em nome de Jesus. Amém. Ok, gente, nós estamos estudando agora os profetas menores e começamos já estudando, a gente terminou, a gente viu Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, aí a gente viu Oséias, Joel, Amós, e hoje a gente vai começar de Obadias, Jonas e Miqueias, tá? Obadias, Jonas e Miqueias, olhando hoje, tá? Ok? Então, começando por Obadias, a gente tem como tema desse livro Julgamento em Edom, e a gente já vai saber um pouquinho mais sobre isso. A palavra-chave é julgamento, e aqui diz, você será coberto de vergonha e eliminado para sempre. Né? Ok? Então a gente vai entender um pouquinho mais disso daqui a pouco. Mas Obadias, ele significa adorador de Jeová, ou servo de Jeová. E esse profeta, Obadias, ele foi profeta para o povo de Edom, que era um inimigo de Judá. Tá? Os edomitas, eles ajudaram os babilônicos na época do cativeiro, quando eles vieram e levaram o povo cativo. E eles ajudaram na ocasião e saquearam Jerusalém. Então, o livro de Obadias é um anúncio de punição, de que Deus vai destruir esse povo. Aqui também ele vai falar nesse livro que quando Judá tiver de volta à sua terra, eles terão acrescentados a terra dos edomitas também. Ou seja, já um anúncio para esse povo de Edom, dos edomitas, que eles vão perder a sua terra e serão exterminados. Tá? Os edomitas, eles vêm da relação entre Esaú e Jacó. Vocês devem lembrar um pouco dessa história, mas mesmo depois que eles fizeram as pazes, então eles resolveram viver separados, e aí então Jacó funda a nação de Israel, dá continuidade à nação de Israel, e Esaú então forma essa nação dos Edomitas, a nação de Edom. E aí exatamente mais tarde eles se tornam inimigos dos israelitas, e aqui há uma promessa de julgamento sobre eles. Agora, eu não sei se vocês perceberam, mas aqui só está dizendo Obadias 10. Será que eu errei aqui, esqueci de colocar o capítulo ou o versículo? O que vocês acham? Não, na verdade, Obadias só tem um capítulo. Então, quando a gente tem qualquer livro na Bíblia que só tenha um capítulo, então você só faz a referência ao versículo, tá certo? Então, esse versículo aqui está no verso 10 de Obadias, que só tem um capítulo, ok? Aí, gente, nós temos Jonas, que significa pombo. Jonas, ele foi profeta para Nínive, a capital da Assíria. O tema desse livro é salvação para não-judeus. A palavra-chave aqui, né? Uma frase-chave, o amor de Deus. E aqui, capítulo 2, verso 9, o verso-chave diz, a salvação vem do Senhor. É bem curiosa a história de Jonas, a maioria de nós conhecemos mesmo, e a gente sabe que algo extremamente curioso aqui é que Jonas, ele foi profeta para um povo, e ele ficou muito triste quando eles ouviram e creram na mensagem. E no capítulo 1 de Jonas, a gente vai ler sobre a fuga dele, da vontade de Deus. No capítulo 2, nós temos a oração de Jonas pedindo socorro. No capítulo 3, tem a pregação dele aos ninivitas. E no capítulo 4, tem a lição que Jonas aprendeu de que Deus ama todos os povos sem distinção. E eu queria
falar algo a respeito de Jonas que eu acho muito interessante, é que a Bíblia diz que a paz é o árbitro no nosso coração. Então, quando a gente vai tomar uma decisão, quando a gente vai fazer algo, a gente deveria sempre prestar atenção se a gente tem paz. Mas aí eu queria chamar a atenção para o fato de que Jonas ele teve paz em fugir da presença de Deus. O texto diz que Deus mandou ele ir para Nínive, ele vai para Tarsis tranquilamente. Então, a gente precisa entender que a paz vai ser um árbitro no nosso coração para nos ajudar a entender que aquilo que a gente está fazendo ou deixando de fazer é a vontade de Deus, mas para isso a gente precisa estar realmente em sintonia com Deus, porque o coração é enganoso, né? Então vamos ter esse cuidado, tá ok? E finalmente Miqueias. Miqueias significa quem é semelhante a Jeová. Ele foi profeta para Judá, e no livro de Miqueias, então, que tem o título Injustiça Exposta, a palavra-chave misericórdia, e o verso aqui que eu escolhi foi esse: pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Aqui está um resumo do que a gente deveria viver cada dia. E então, esse livro de Miqueias, ele traz uma advertência, avisando ao povo de que os pecados deles serão punidos. Aí tem uma exortação para que eles mudem as atitudes, e tem uma promessa no plano divino dizendo que eles um dia serão restaurados e terão paz, né? Então é o que nos ensina Miqueias, tá bom? E agora, deixando para vocês a tarefinha, tá? Então eu tenho 3 opções de tarefas para vocês, tá ok? Se você quiser fazer a tarefa no livro de Obadias, então a tarefinha é você identificar qual é o versículo que mostra que os edomitas eles vêm de Esaú, tá certo? Então que vocês identifiquem qual é esse versículo que fala diretamente da destruição dos edomitas, que seria a nação formada por Esaú. Se você quiser fazer tarefinha em Jonas, então você vai dizer uma lição que você aprende com essa história. E se você quiser fazer a tarefinha em Miqueias, então a tarefa é localizar qual é o versículo ou os versículos que falam da profecia de que o libertador viria de Belém. Tá bom? Então são essas 3 tarefas. Sempre é tempo de estudar a palavra de Deus.